Está aqui no livro de Hebreus, capítulo 4. Mandar uma saudação também para o pastor Elias Esquerdo, lá na cidade de Buíque. Pastor Elias e toda a sua família. Do sítio dos Hipólitos, Guarani. Eita benção. Diz assim, meus amados, a verdade de Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, meus amados irmãos? Glória seja dada ao nome santo de Jesus. É a saudação que eu estou ligando no Insta. Aleluia. Deus abençoe a irmã Damares Maiane, irmã Alexandra Santos, irmã Edivaldo, a irmã Ana, glória a Deus, irmã Maria Goreto, irmã Adilânia Barros. Eita benção de Deus. Então, meus irmãos, a leitura é Hebreus capítulo 4, versículo do 14 ao 16. O título aqui ele botou: Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Glória a Jesus. Irmãos, ore para que o Senhor nos abra a porta da palavra, para que nós possamos nesta noite meditar nesse assunto tão importante, irmão. Nós temos um sumo sacerdote que neste momento está à direita do Pai, intercedendo por nós. Veja como diz o versículo 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Para a gente entender a questão do sumo sacerdote, a gente tem que conhecer o Antigo Testamento. Glória a Deus. Pede para o pessoal compartilhar. Amém. Os irmãos estão falando no privado. Glória a Deus. Meus amados irmãos que estão participando dessa bênção, desse culto doméstico, se o irmão puderem e quiserem, compartilhe, né, essa live para que as pessoas, mais pessoas participem do nosso culto doméstico. Porque essa palavra, irmão, ela tanto é para nós que já somos crentes, como para pessoas também que não são crentes, precisam ouvir a palavra do Senhor, aquelas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Amém? Se o irmão puder compartilhar, compartilhe. Então observe, irmão, ele está dizendo aqui: nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Na antiga aliança, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo lá no deserto, aí Deus também constituiu Arão, irmão de Moisés, como o primeiro sumo sacerdote, como sumo sacerdote, lá no deserto, né? Moisés era sumo sacerdote. Mas antes de Moisés, quando Abraão vinha da guerra, porque ele foi contra aqueles reis, que ele foi libertar o sobrinho dele, Ló, apareceu um sacerdote lá, chamado Melquisedeque. A Bíblia fala também em Hebreus. Assim, ele chegou, apareceu, Abraão deu dízimo a ele e tudo, depois ninguém escuta vai falar em Melquisedeque. Mas aqui, lá já no deserto, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, ao primeiro sumo sacerdote que é constituído por Deus foi Arão, irmão de Moisés. Deus construiu aquele homem exatamente para ele oferecer sacrifício, ele representar o povo diante de Deus, né? E ali, quando Moisés construiu o tabernáculo ele tinha 3 partes. Ele tinha o átrio, que era a parte de fora, e tinha uma tenda, que era a tenda do tabernáculo, e aquela tenda era dividida em 2 partes. Um era o lugar santo e o outro era o lugar santo dos santos, ou santíssimo. A parte de fora todo mundo via, qualquer pessoa podia ver, né, que era o átrio ali, mas no lugar santo só entrava ali os sacerdotes, e no santo dos santos, lá só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação, porque ali ele ia oferecer sacrifício por ele, né, que ele era pecador igual aos outros, e por toda a nação.
Então, todo ano, no 7º mês, ao 10º dia do mês, era o dia da expiação. Então, aquele sumo sacerdote entrava com aquele sangue de animal, de bode, o sangue de um animal puro, e ali ele oferecia aquele sacrifício a Deus. Interessante, meus irmãos, que para ele entrar ali com aquele sangue, para oferecer sacrifício por ele e pelos outros, ele tinha que estar numa situação que Deus pudesse, apesar de ele ser constituído por Deus, mas ele tinha que estar numa situação que pudesse agradar a Deus, para ele entrar e sair vivo dali. Porque caso ele estivesse numa situação, vamos dizer assim, de pecado contra Deus, ele entrava ali e em vez de sair vivo, saia morto. E o resultado é que aquele sumo sacerdote que entrava ali uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo, era um símbolo de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aquele sumo sacerdote entrava ali com sangue de animal. Jesus entrou, o que é que Jesus que penetrou nos céus, Jesus, nosso sumo sacerdote, ele penetrou nos céus. Em vez de ter penetrado no santuário terrestre aqui, ele penetrou no santuário celeste, no céu. E outro detalhe, não com sangue de animal, mas com o seu próprio sangue. Glória a Jesus. Observe, quando Jesus morre, e ele se apresenta diante de Deus como nosso sumo sacerdote, ele é aprovado. Por quê? Porque ao 3º dia ele ressuscita dos mortos. Quando ele ressuscita, ele está mostrando para todo mundo que venceu a morte, venceu o mundo, e venceu o pecado. E por isso que ele se assenta como sumo sacerdote diante de Deus para interceder por a gente. Então veja, irmão, a importância de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando é que a pessoa recebe a salvação? Quando é que um pecador recebe a salvação? É quando ele reconhece que é pecador, esse é o primeiro passo, se arrepende, aí ele recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ele confessa, que ele crê que Jesus morreu por ele crê que Jesus foi sepultado por ele crê que Jesus ressuscitou por ele. Ele diz assim: eu creio que Jesus morreu por mim, morreu pelos meus pecados, eu creio que ele foi sepultado por mim, eu creio que ele ressuscitou por mim, eu creio que ele subiu ao céu, está sentado agora à direita do Pai, intercedendo por mim. Então é essa fé que gera a salvação da pessoa. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 10 de Romanos, ele disse, versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o restou dos mortos, será salvo. Então essa confissão é muito importante. Ele crê que Jesus está agora à direita do Pai, intercedendo por ele. É o nosso sumo sacerdote. Outro detalhe, o sumo sacerdote daqui, que era constituído por Deus, um homem não podia dizer, eu quero ser sumo sacerdote, tinha que ser da linhagem de Arão, e tinha que ser da filha de Levi, da linhagem de Arão, e tinha que ser escolhido por Deus, podia ser qualquer um. Mas a Bíblia diz que, e outro detalhe, quando aquele sumo sacerdote morria, outro tinha que substituir ele. Ele não era eterno. Arão morreu, o filho dele foi escolhido, o filho morre, e assim vai. Mas Jesus, quando veio, a Bíblia diz, Jesus é sacerdote, sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele Melquisedeque que eu falei, lá do tempo de Abraão. Então, outra ordem, mudando o sacerdote, mudou a lei. Então, quando Jesus se assenta lá, ele agora é eternamente. Por quê? Porque Jesus não morre, ele está vivo. E outro detalhe, ele é Deus, ele está em todo canto ao mesmo tempo. Jesus está lá agora, está aqui, está aí onde você, em todos os lugares. Por isso que ele como sumo sacerdote, ele intercede por todos nós. A gente entrou nesses detalhes, quando a gente falou em Jesus Cristo como nosso advogado, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, como sumo sacerdote, ele representa diante do Senhor, ele se sacrificou por nós, ele apresenta o seu próprio sangue, que nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Por isso, meus irmãos, que é uma ofensa muito grande a Deus, quando uma pessoa quer chegar a Deus sem ser por meio de Jesus Cristo. Olha, veja, aquele povo lá de Israel só podia chegar a Deus via sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que representava eles a Deus. Aí Deus dava a resposta ao sumo sacerdote e ele vinha e dava a resposta para o povo. E agora nós, para se chegar a Deus o Pai, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, aí quando diz ninguém é ninguém, vem ao Pai a não ser por mim.
Aí tem muitas pessoas que querem ir ao Pai sem passar por Jesus. Pode não, essa é uma das maiores ofensas. Por quê? Porque você está desprezando o caminho para chegar dele. Primeiro não chega, né? Porque nós não podemos nos apresentar a Ele com a nossa própria justiça. Nós dependemos da justiça de outro. Da justiça de quem? De Jesus. Por isso está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, que Ele se tornou, Ele foi feito. Vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Veja a importância do nosso Salvador, do nosso sumo sacerdote. Diz assim, mas vós sois dele em Jesus Cristo. Veja, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, primeiro sabedoria, depois justiça, depois santificação e depois redenção. Então Jesus foi feito por nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então eu só posso chegar no trono de Deus por meio da justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa justiça a gente recebe mediante a fé, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, irmão, tudo é Jesus, 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 Jesus. E eu fico impressionado, né, que as pessoas falam muito em Deus e não falam em Jesus. É incrível. Deus Pai tem que passar por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus. Então veja, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica, ela se centraliza em Jesus. O apóstolo Paulo disse em Colossenses que tudo foi feito por Jesus e para Jesus, para que Jesus tenha a preeminência em todas as coisas. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então ele é nosso sumo sacerdote. E ele se apresentou diante do Pai e ficou lá e vai ficar eternamente. O que é que Jesus faz agora no céu? Ele intercede por nós. Ele é nosso intercessor. Ele é nosso sumo sacerdote. Glória a Deus. Ele é o sacerdote, a Bíblia diz aqui em Hebreu, da nossa confissão. Quando você confessa Ele aqui, como seu Salvador, Ele confessa você lá diante do Pai. Mas se você confessa, eu não quero Jesus, Ele confessa lá também, Ele não me quer. Então Ele é o sumo sacerdote também da nossa confissão. Porque se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor, então quando você confessa, Ele confessa. Por isso que Ele diz lá em Mateus, todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, eu vou confessar Ele diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar também diante de meu Pai que está no céu. Então, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meu amigo que ainda não aceitou esse Jesus como seu Salvador, em nome de Jesus, quando você está vivo, comendo feijão e farinha, confesse Ele como seu Rei, seu Senhor, seu Salvador, seu advogado, seu sumo sacerdote. Que quando você confessa Ele aqui, Ele confessa você lá diante do Pai Celestial. Veja a importância de confessar Jesus como meu Senhor. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Por que eu dou tanta ênfase a isso? Porque, meu irmão, Deus me deu a graça de conversar com as pessoas. Ele me chamou para pregar um evangelho pessoal. Então, como é que a gente conversa muito com as pessoas, então a gente entende como é que as pessoas veem Deus. Um colega meu lá disse a mim no banco, eu creio num ser superior. Ser superior, onde é que eu não creio na Bíblia, que crê num ser superior, ele é deísta. Né? Um ser superior, pronto. Quando a pessoa está dizendo isso, irmão, quando diz eu creio num ser superior, ou numa força superior, ele está querendo dizer que crê num Deus impessoal. Né? Como é o Deus do hinduísmo, diz, tudo é Deus, Deus é tudo. Quando a pessoa diz isso, ele está querendo fugir do juízo, porque ele sabe que um Deus impessoal não vai julgá-lo, um Deus impessoal ele não vai prestar conta a ele, é uma energia, uma força, algo impessoal. Mas o Deus da Bíblia ele é pessoal. A Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Você não se encontra com força, com energia. Você vai se encontrar com uma pessoa, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, 3 pessoas em um só Deus, iguais e distintas. Você vai se encontrar com um juiz, uma pessoa chamada Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Então a pessoa querendo fugir para aplacar a sua consciência, não, é uma força, pronto. Aí ele abafa a sua consciência, porque não vai ter que prestar conta pelos seus atos. Mas presta atenção, meus amados irmãos. É muito séria essa questão. Por que a gente precisa de um sumo sacerdote? Por que a gente precisa de um advogado? Porque a gente é culpado e condenado, senão não precisava.
Se a gente fosse tudo certinho, tudo direitinho, se nunca errar, nunca pecar, a gente nem precisava de advogado, não precisava de sumo sacerdote, não precisava de intercessor. Para que ia precisar? Se precisa é por causa da nossa situação, que exige um sumo sacerdote. É a nossa situação de pecador, caído, que exige alguém, um mediador entre Deus e os homens. É duas partes, Deus e os homens. Estão em contradição, você precisa de um mediador, esse mediador, Jesus. Precisa de um advogado, quem é? Jesus. Precisa de um sumo sacerdote, quem é? Jesus. Então precisa de tudo isso por causa da nossa condição. Quando a pessoa se vê na situação de não precisar do advogado, do mediador, do sumo sacerdote, do intercessor, então ele quer dizer que não faz parte da raça humana, ele não é do planeta Terra, porque se for do planeta Terra, Jesus diz precisa. Ele disse, nenhum terráqueo, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é Senhor do céu e da terra. Onde tiver seres humanos, onde tiver gente, onde tiver criatura, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Louvado seja Deus. Veja que uma coisa é séria. Então, os irmãos, observem. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Essa confissão tem que reter ela firme. Na hora que eu aceito Jesus, na caminhada até o fim. Para quando chegar no fim, a gente dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, guardei a confiança, guardei a minha confissão. Ou seja, Deus diz, o justo verá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, se você não retrocedeu, você continuou firme na sua confissão, crendo, eu creio, o meu Jesus, o meu sumo sacerdote está agora lá, à direita do Pai, intercedendo por mim. O meu Jesus, ele cuida de mim. O meu advogado é Jesus. O meu advogado é o meu Senhor. Ele intercede por mim, ele me ajuda. Ele é o meu, aí pronto, meu sacerdote, meu pastor, meu rei. Tudo é Jesus Cristo de Nazaré. Então essa confissão é muito importante, meus irmãos. Você abrir a sua boca e confessá-lo diante dos homens, diante das pessoas. O irmão sabe que muitas pessoas têm vergonha de confessar o nome de Jesus. Jesus disse assim, vocês serão odiados por todas as gente por causa do meu nome. Veja a importância do nome desse sumo sacerdote, Jesus. Que, irmão, eu abri a boca e dizer, eu creio em Deus. Aí, essa palavra Deus em português, né, lá em inglês, é God, lá em cada língua, Deus. Mas aí a gente se concentra em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus. Então, que nós possamos confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso sumo sacerdote. Agora, por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Observe, por que eu preciso de um sumo sacerdote? Por que nós precisamos de um sumo sacerdote? Por causa das nossas fraquezas. Louvado seja Deus. Nós somos fracos, somos pó, somos cinza. Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Observe, irmão, fé em Deus é dependência. Você fica totalmente dependente dele. Jesus diz em João, no capítulo 15, versículo 5, ele disse, sem mim nada podereis fazer. Então nós temos que reconhecer que eu preciso dele porque eu sou fraco. Sem ele eu não posso fazer nada. Sem a ajuda dele eu não posso caminhar. Ele é o caminho. Veja como ele é maravilhoso, Jesus. Ele mandou o Espírito Santo para nos guiar nesse caminho, para nos dirigir, para dizer esse é o caminho, ande nele. Então o Espírito Santo de Deus aponta para esse sumo sacerdote e diz, então esse é o caminho, ande nele. Este é o caminho, ande nele. Glória a Jesus. E ele diz aqui, ele vai se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele, Jesus como homem, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja, irmão, Jesus como Deus nunca podia nem pode ser tentado. Mas quando ele assume a nossa carne, quando ele sendo desse faz homem, aí ele ficou sujeito também às tentações. Aí a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado. Presta atenção, nenhum de nós foi tentado como Jesus. A gente é tentado em algumas áreas, outro é tentado em outras áreas, mas ele foi tentado em todas as áreas. Todas as áreas foi tentado, mas não pecou. Ele resistiu. Então ele sabe o que é a tentação. Ele sabe o que é padecer tentação.
Por isso que ele se compadece da gente. Ele como sumo sacerdote, o sumo sacerdote tinha que trazer no peito aqui, olha, o nome das 12 tribos de Israel. Ele tinha que levar no ombro e no peito aqui, de dia e de noite. Tinha que levar o nome deles aqui. Isso é simbólico, né? Jesus Cristo leva a gente lá, olha. Não lembra que a lança, furaram ele aqui, ó. Quando furaram ele aqui, saiu sangue e água. Ele leva eu e você naquele peito, naquele coração grande que cabe o universo dentro. Ele leva a gente ali para interceder de dia e de noite diante do Pai por nós. Ele que sumo sacerdote. Dizer, Jesus, me ajuda, eu estou sendo tentado nessa área. Qual é a área que meu irmão está sendo tentado? Qual é a área que é você, a sua fraqueza? Qual é? Presta atenção. Nós temos um sumo sacerdote diante de Deus. Ele foi tentado em todas as áreas. Ele conhece a sua tentação, ele conhece a sua fraqueza. Ele se lembra que eu e você, nós somos pó. Por isso que a gente pode se chegar aqui com confiança. O apóstolo diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Observe, irmão. Na cruz do Calvário, lá na cruz, foi erigido um trono de graça, um trono de misericórdia. E agora todo pecador pode se chegar a esse trono. Todos os pecadores, Jesus, vinde a mim, os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse trono de graça está erigido para toda a raça humana. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Não adianta chegar diante de Deus dizendo aquilo que nós não somos. Não adianta chegar diante de Deus dizendo, ó Deus, eu não sou como os demais homens, eu não sou ladrão, não sou isso, eu não sou aquilo, eu faço assim. Acabe com isso, que Jesus disse, sair não recebe nada da parte de Deus. A gente tem que chegar diante dele e expor diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, todas as nossas fraquezas. Mas, irmão, ele não é Deus, ele não já sabe, ele sabe sim. Mas por que é que eu tenho que dizer? É para quebrar o meu orgulho, quebrar a minha soberba, irmão. Porque, irmão, lembra da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Os humildes. Aqueles que se esvaziaram de si mesmo. Então, quando ele chega diante de Deus, ele nunca chega exaltado. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, cheguemos com confiança a esse trono de quê? De graça. Trono de favor. Trono de misericórdia. Louvado seja Deus. Então, qual é o tempo? Deus chega lá. A Bíblia diz hoje. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Às vezes, irmão, fica demorando para chegar nesse trono. Eu tenho que aproveitar, meus amados, enquanto o trono da graça está erigido, enquanto o trono da graça está, a porta do trono da graça está aberta, enquanto nós possamos achar misericórdia. Por isso que a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto a gente estiver vivo aqui comendo feijão e farinha, é tempo de chegar para esse trono de graça. Louvado seja Deus. Chegamos, pois, aí ele diz, com confiança ao trono da graça. Por que ele usa essa palavra confiança? Porque o apóstolo Tiago disse que quando a gente se aproxima de Deus, deve se aproximar com fé. O pedir com fé. Porque ele disse que se não tiver fé, ele disse que a gente não recebe nada do Senhor. Eu tenho que chegar com a confiança que eu vou falar com Deus, bondoso, misericordioso. Com o sumo sacerdote que conhece as minhas fraquezas. Porque na área que eu estou sendo tentado, ele foi tentado também. Pode imaginar aí qualquer tentação que você imaginar, mas nessa também, irmão Abraão, também. E nessa também. Não existe tentação que Jesus não foi tentado. Porém, nunca pecou. Porque ele veio para ser provado, para poder se compadecer. Porque, irmão, veja bem, existem pessoas que têm uma saúde de ferro. Né? Tem pessoas que nunca tomou comprimido, nunca foi a um hospital, tem uma saúde de ferro. Aí quando chega uma pessoa doente, né, e vai falar com aquela pessoa, dizer, mas pai, estou com uma dor assim. A pessoa que nunca sentiu dor, nunca foi doente, nunca teve doença para valer, diz, mas rapaz, que besteira, fica até 10 anos da pessoa. Eu vi a história de um médico, né, que ele disse que ele tinha muita saúde, ele nunca tinha tido problema de rim, nunca tinha tido muita dor. E disse que quando os clientes chegavam lá com problema de cálculo renal, ele ficava mangando dos clientes dele. Aliás, com dor, né, com dor. Ele ficava mangando dos clientes. Rapaz, para que esse desespero e dizendo coisas, e os clientes ali, pelo amor de Deus, doutor, estou morrendo de dor. Aí um dia ele teve um problema de cálculo renal. A dor bateu, ele foi para o chão, ficou rolando no chão. Pronto, ele disse que a partir daí, quando o cliente chegava, então ele tinha compaixão, ele tinha empatia com os clientes, porque ele sentiu a dor de um cálculo renal. Pronto, disse que é uma dor, parece com dor de parto.
Então, quando ele sentiu a dor do cálculo renal, pronto, quem chegasse com dor, ele se compadecia da pessoa, não mangou mais da pessoa. Assim Jesus de Nazaré, ele sofreu todas as nossas tentações. Ele passou fome, frio. Imagine, Jesus passava a noite ali orando, ali naquele monte da Galileia, de Jerusalém, da Galileia. Imagina o frio, né? Imagina a noite escura que ele passou. 40 dias jejuando, ele sabe o que é ter fome, o que é ter sede. Glória a Jesus. Agora veja, irmão, ele fez isso tudo voluntariamente por amor a gente. Ele tinha o poder do universo de não ter fome, não ter frio. Como Deus, ele não tem nada disso. Mas como homem, ele quis passar por isso aí. Ele quis ficar igual a gente, para poder pegar a gente. Ele desceu, a vez que ele desceu até a parte mais baixa da terra, para poder pegar a gente e elevar nós. Louvado seja Deus. Aí veja, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Veja bem, meus amados, todos nós precisamos de misericórdia. Os irmãos observem, ninguém vai chegar no céu por mérito próprio, ninguém. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Veja, é pela graça que nós somos salvos. Ninguém é salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. O meio, a condição é a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas obras, é pela graça que nós somos salvos. Veja, é a graça do Senhor. O irmão Abraão, quando eu recebo uma cura de uma enfermidade, quando eu recebo, aí observe o que a Bíblia diz. O ceguinho, Jesus ia passando e ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A mulher cirofenícia, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O leproso, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então é pela misericórdia que a gente recebe cura das nossas enfermidades. O batismo com o Espírito Santo é dom de Deus. É misericórdia do Senhor também. Então, tudo que a gente recebe do Senhor é graça, é misericórdia, é favor de Deus. Esse sol que se levanta todo dia, a chuva que desce, é graça, é favor do Senhor. Se Deus quisesse, Ele podia retirar tudo isso. Por quê, irmão? Se eu não me engano, é o Salmo 109, versículo 5, que Deus faz o bem e a pessoa retribui com o mal para Ele. Veja, Deus só faz o bem para a humanidade. Agora, como é que a humanidade retribui a Deus? Retribui a Deus com o bem ou com o mal? Então, se a humanidade retribui com o mal, Ele podia retirar o bem, mas Ele continua derramando graça sobre nós. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele diz aqui, alcançar misericórdia e achar graça. Glória a Jesus. Então os irmãos observem, às vezes a gente imagina, ou a gente queria, na hora que Jesus ele já está aqui, a gente queria que ele fosse bem rápido no agir dele, e ele é rápido no agir. Porém, Deus tem a maneira de tratar com a gente. Às vezes eu fico pensando em Moisés. Moisés um dia foi falar com Deus a respeito do povo de Israel. E a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, sem comer e sem beber água, para esperar uma resposta da parte do Senhor. A gente fica imaginando, mas rapaz, Deus não podia ter ido no primeiro dia falar com Moisés. Mas veja, Moisés, aquele homem que tinha intimidade com Deus, falava cara a cara com Deus. 40 dias de jejum e de oração, 40 dias sem comer e sem beber lá em cima do monte, esperando uma resposta da parte do Senhor. Né? Jeremias passou 10 dias para buscar uma resposta de Deus. Deus abençoe meu primo Marco e a sua esposa, meu irmão. Glória a Jesus. Daniel passou 21 dias ali buscando a resposta do Senhor. Então, eu digo colega meu porque no banco onde eu trabalhei, o meu alvo era ganhar todos eles para Jesus Cristo. Então, por isso pregava, conversava, pregava. Aí por isso que surgiu esse assunto. Um colega meu, que lá no trabalho, a gente estava trabalhando e nas oportunidades falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então eu disse para um colega meu, eu disse, meu irmão, a coisa mais fácil, a coisa mais simples é você achar Deus. Porque ele diz lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me acharei. Aí quando? Qual é o tempo? Quando me buscar de todo o vosso coração. Ele disse, você disse a mim que não crê em Deus. Pronto, chegue lá na sua cama, lá onde você está, dobra o joelho e diz, Deus, eu não creio que o Senhor existe. Diga a Ele, seja sincero para Ele.
Se o Senhor existir, eu quero que o Senhor se revele para mim, porque se o Senhor se revelar para mim, eu vou servir o Senhor até morrer. Seja sincero com Deus, que às vezes para o sincero e mostra ele sincero. Busque ele, você vai achá-lo. Já que você não está crendo na palavra, então busque ele. Você vai achar ele. Diga, Jesus, eu preciso encontrar o Senhor. Porque se o Senhor realmente... Aí conversa com ele, diga tudo para ele. Agora o camarada quer fazer isso numa noite e achar Deus. Aí fica difícil. Fica difícil. É preciso muita graça, muita misericórdia. Mas se buscar, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me acharei. Quando me buscar de todo o vosso coração. Ô, irmão, por que é que Deus fala isso pra gente? A gente busca de todo o coração. É por causa da preciosidade que é Deus, o tesouro que é Deus, a grandiosidade que é Deus. Louvado seja Deus. Se Deus fosse uma coisa muito fácil da gente achar, a gente desprezaria. Né? Então, como Ele é, a importância dEle, a grandeza dEle, né? O bem que Ele é em si, que faz para nós, tudo isso a gente tem que parar para valorizar, dizer, vale a pena eu pagar qualquer preço para encontrar-me com esse Deus. Vale a pena eu buscá-lo nesse trono de graça, esse trono de misericórdia, enquanto eu posso achá-lo. Olha, eu tenho que buscar para duas coisas. Primeiro, para alcançar a misericórdia. Irmão, lembra que Jesus estava na casa do fariseu e aquela mulher diz uma pecadora. Ela chega aos pés de Jesus ali, não diz nada, ela se prostra, né? Começa a chorar, abre um vidro de perfume, perfuma os pés de Jesus e beija os pés de Jesus. Ela estava procurando o quê? Misericórdia. O trono da misericórdia é uma pessoa, e essa pessoa é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o trono da misericórdia. Hoje Ele é trono de misericórdia. Hoje Ele é trono de graça. Hoje você encontrar Jesus, você encontra misericórdia, você encontra favor, né? Para alcançar a misericórdia. Então, quando é que eu alcanço essa misericórdia? Quando Ele diz, filho, os teus pecados são perdoados. Ele diz para aquela mulher, os teus pecados estão perdoados. Ela alcançou misericórdia, ela alcançou graça, ela alcançou o favor de Deus. Não está escrito, pela graça sois salvos. E o que é a salvação? Senão o perdão dos nossos pecados, primeiro. Segundo, é Deus nos aceitar. Porque, irmão, veja, quando a Bíblia fala na justificação, está lá em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, ser justificado é mais do que ser perdoado. Porque, veja bem, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de um casal, por exemplo. Digamos que o esposo traiu a esposa. A esposa soube, a esposa só não quer mais papo com ele, e ele vem lá e se pede perdão, está arrependido, tal. Ela tem duas alternativas. Ela pode dizer, tudo bem, eu lhe perdoo, agora você fica para lá, está perdoado, a gente vai ser amigo, tu fica para lá. Perdoou ele, mas não quer reconciliar-se com ele. Ela perdoou, está perdoado, agora tu fica para lá, eu fico para cá, a gente vai ser amigo. É um perdão. Agora tem outro tipo de perdão, que é a reconciliação. Ela perdoa e dá mais uma chance a ele. Quando ela faz isso, ela reconciliou-se com ele. É justificação. Ela reconciliou-se com a pessoa. É isso que Jesus Cristo faz com a gente. Quando a pessoa reconhece que é pecador, que está separado de Deus, que não tem condição de mudar o coração dele, mudar a vida, não tem como pagar um só pecado, mas ele reconhece que Jesus, o Filho de Deus, fez uma expiação por ele, morreu por ele, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu por ele naquela cruz do Calvário. E ele se arrepende dos seus pecados e recebe esse Cristo bendito como seu Senhor e seu Salvador. Ele confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, como seu sumo sacerdote. Irmão, quando ele faz isso, ele alcança a misericórdia, alcança a graça. Ou seja, ele não somente é perdoado, mas ele é reconciliado. Como já imaginou, se Jesus dissesse assim, está perdoado, eu perdoo você, agora eu não quero você no céu. Voltando para a mulher dizendo, tá certo, marido, eu te perdoo, agora eu não quero tudo na minha casa, vai embora daqui. Jesus, eu lhe perdoo, agora eu não quero você no céu. Esse perdão para mim e para você não vai adiantar nada. Então, além dele me perdoar, eu alcanço misericórdia e graça, porque além dele me perdoar, é a justificação. Jesus me recebe, eu me reconcilio com Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo e não imputando seus pecados. Veja, ele deu mais do que uma segunda chance. Ele não somente nos perdoa, mas ele se reconcilia conosco. Ele diz aqui em Hebreus, e dos teus pecados eu não me lembrarei jamais.
Eita, Jesus maravilhoso. Meu irmão, vale a pena você se chegar hoje a esse sumo sacerdote. Quando é que eu preciso chegar? Veja bem, antes da pessoa ser crente, ele precisa se chegar para receber o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna. Primeiro encontro com Jesus que a pessoa tem. Ele tem que chegar para Jesus de forma pessoal. Jesus, entre no meu coração e me transforme e faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Tem que ter esse encontro pessoal entre duas pessoas, Jesus e o pecador. É pessoal. Jesus entra nele e ele entra no reino de Deus. Entrou, pronto. E aí começa a vida espiritual. Aí começa a jornada até o último dia. Mas, mesmo depois de você ter esse encontro pessoal com Jesus, você vai precisar, muitas vezes, se chegar para esse trono da graça. Vai chegar para esse trono de misericórdia. Por quê? Porque nessa jornada, enquanto a gente estiver aqui na terra, nós não estamos sujeitos a pecar. Aí João diz lá no 1 João capítulo 2, filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, se eu pequei, eu tenho que chegar diante desse trono de graça e de misericórdia, confessar o meu pecado, a minha fraqueza, a minha falha, e pedir, Jesus, me perdoe, me lave, me purifique com o seu sangue, Senhor. Aí eu chego nesse tempo oportuno. Quer dizer, ele diz aqui, olha, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Porque essa confiança? O apóstolo João diz, se confessarmos os nossos pecados, está lá em 1 João 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Veja, fiel e justo. Ele é fiel por quê? Porque ele cumpre aquilo que ele prometeu. Quando ele está dizendo aqui, se chegue, é porque se você chegar, você alcança a misericórdia. Ele é fiel para cumprir, porque nós, como seres humanos, a gente pode dar uma palavra e não cumprir. Ou porque não quis cumprir, mesmo por ruindade mesmo, ou porque não teve condição, tinha vontade de cumprir, mas não teve condição. Um pai pode dizer para o meu filho, estude, meu filho, se você passar, no final do ano eu vou lhe dar um carro, depende da condição dele, eu vou lhe dar um presente, vou lhe dar uma moto, tal. Bom, pois bem, era o desejo dele, a intenção dele essa mesmo. Mas chegou no final do ano, aconteceu um imprevisto, e o pai nem tem dinheiro, nem tem nada, não pôde cumprir. Não é que ele não foi fiel, é que ele não teve condição. Já Deus não, Deus é fiel. A palavra dele, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele não somente vela para cumprir, tem esse desejo de cumprir, e é fiel para cumprir, mas ele tem condição para cumprir. Da parte dele, nada impede que ele cumpra. Agora, muitas vezes, meus amados, o que impede a receber algo que Deus prometeu é porque a gente não cumpre aquilo que ele pede para a gente cumprir, para ele ser fiel na palavra dele. A gente sai do lugar da bênção, vamos dizer assim. Deus está esperando aqui para cumprir uma palavra que ele disse para mim. Aí eu vou e saio do lugar. Ele disse, cadê Abraão? Se Abraão saiu, aí volta a bênção. Veja como a coisa é séria. Então veja que ele diz aqui, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então essa confiança não é por causa da promessa que ele fez. A confiança é por causa da pessoa que fez a promessa. Esse ano é ano de muita promessa. Muitos homens por aí vão subir nos palanques por aí, vão fazer promessa à vontade. Mas eles não cumprem nem 1% das promessas. Mas a promessa de Deus, ela é fiel. Deus é fiel em cumprir as promessas dele. É por isso que você chega com confiança. Tudo que ele promete, ele cumpre. Se eu fizer aquilo que ele ordena, se eu cumprir as condições que ele determinou, é impossível ele não cumprir, porque é impossível que Deus minta. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por que ele diz tempo oportuno? Está lá escrito em Eclesiastes, no capítulo 3 de Eclesiastes, Eclesiastes 3, diz, para tudo há um tempo determinado. Eclesiastes, capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Tempo de matar, tempo de curar. Aí sai. Então, para tudo tem um tempo. Então, tem um tempo também de eu alcançar a misericórdia. Tem um tempo de eu achar graça. É sério isso aí, meus amados irmãos. Porque o tempo que Deus deu para mim aqui na terra, eu não sei quantos anos vai ser. Eu não sei que dia termina meu tempo.
Você não sabe o dia que seu tempo termina. Mas eu sei de uma coisa, que o tempo da graça é hoje. Que o tempo oportuno é hoje. O tempo de alcançar misericórdia, hoje. Por quê? Ontem já passou, não volta mais. Amanhã, não sei se eu vou chegar. Mas o dia que eu tenho, a hora que eu tenho, o momento que eu tenho é hoje, é agora. É o tempo oportuno para eu chegar nesse trono de graça e de misericórdia. E veja a bondade de Deus. O próprio Deus providenciou para nós um sumo sacerdote. O próprio Deus providenciou para nós um intercessor. O próprio Deus providenciou para nós um advogado, um mediador. Por quê? Porque ele tem boa vontade para conosco. Não foi a gente que proporcionou. As pessoas por aí começam a botar mediador, intercessor, as pessoas que botam. Mas só funciona o que Deus botou. Porque o céu só reconhece, irmão, aquilo que é carimbado com o selo celestial. Foi Deus que colocou Jesus como sumo sacerdote. Então eu não posso botar outra pessoa. Oi, irmão Abraão, eu queria botar aquela pessoa, foi tão boa aqui, né? Mas pense num santo homem de Deus. Vamos pegar um da Bíblia aqui. Vamos pegar Pedro. Vamos pegar o apóstolo Pedro. Foi um santo homem de Deus. Um homem de Deus, amigo de Jesus, uma bênção do céu. Pode colocar Pedro, irmão, como sumo sacerdote para interceder por nós? Pode não. Por quê? Porque Deus não constituiu Pedro como sumo sacerdote. Então, deixa Pedro de lado. Vamos botar Paulo. Paulo foi uma bênção. Paulo fala ter o terceiro céu. Jesus foi. A gente pode botar ele? Pode não. Por quê? Porque Deus não constituiu ele como sumo sacerdote. Então vamos botar a mãe de Jesus, uma santa, a bendita Virgem Maria, uma santa daquela, irmã Abraão. Vamos botar? Não, porque não pode. Porque ela mesmo disse, ela foi quem falou lá, no capítulo 2, versículo 5 de João. Ela disse, faça tudo que Jesus mandar. Tudo que Jesus disser, você faz. E Jesus está dizendo aqui que Deus foi quem constituiu ele, Jesus, como sumo sacerdote. Então nem a mãe dele pode interceder por nós, porque ela não foi constituída para isso. Só quem foi constituído para isso foi quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, se as pessoas compreendessem isso, tiraria 90% dos problemas das tribulações. O único intercessor, o único mediador, o único sumo sacerdote constituído foi Jesus. Porque as razões que ele vai apresentar lá diante do trono de Deus são muito grandes, irmão. E a razão maior está no corpo dele, olha. Aquelas feridas dele ali, mostra que ele pagou o preço por nós. E se vocês estão gravados na minha mão, lá naquelas feridas, naquela ferida a igreja está gravada ali. A gente está gravado ali nas mãos do Salvador. Então quando a gente chega com confiança, aleluia, e diz mais em tempo oportuno. O tempo é hoje. A Bíblia conta a história do rico e de Lázaro, lá no capítulo 16 de Lucas. Ele diz que o rico vivia aqui esplendidamente, todos os dias da sua vida. Tudo que ele tinha era em abundância, mesa farta, né? Aquela vida de glamour. E a Bíblia diz que no pé da casa dele lá, tinha um pobre chamado Lázaro, chagado, fedorento. Os cachorros aqui lambiam as feridas do pobre de Lázaro. Não tinha um amigo. O amigo dele era os cachorros. O pessoal estava até o nome de São Lázaro, amigo dos cachorros. Não é que ele fosse amigo dos cachorros, irmão. É porque ele cheio de ferida, só quem chegava lá para lamber era os cachorros. E aqui não era nem bom, aquilo era ruim. Imagina você com uma ferida e um cachorro lambendo suas feridas, irmão. Negócio que Lázaro era amigo de cachorro nenhum. O problema é que ele não tinha amizade para chegar perto dele. Ele sabia lá ele se acabando, dormindo, cheio de ferida, e os cães vinham lamber a chaga dele. Vê que coisa terrível. E tem um detalhe, glória a Jesus. Aleluia. E tem outro detalhe, meus amados irmãos. A Bíblia diz, ninguém dava nada. A Bíblia diz que ele desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. Ele está bem ali, o rico está vendo ele lá. Acaba comendo aqui, sobrando migalha, os gatos comem, os cachorros comem, o papagaio, o macaco, todo mundo comia, menos Lázaro. Veja, aquele não tinha de tudo. Mas, e outro detalhe, irmão, quando a pessoa está nessa situação, ele pensa que vai viver para sempre. Tem dinheiro, pensa que é dono do mundo, pensa que nunca vai morrer. Mas a Bíblia diz que um dia Lázaro morreu e foi levado, veja, pelos anjos para o seio de Abraão. Aquele corpo chagado, fedorento, foi sepultado. Talvez no sepultamento de Lázaro não foi ninguém. Talvez fizeram uma vala como lá, abriram um buraco lá e jogaram ele assim como um indigente, estava numa rede velha, aí jogaram para lá. Não teve noticiário, atenção, Lázaro morreu, ninguém, né?
Quando o pessoal passou, o senhor assim, cadê aquele rapaz? Morreu. Alguém deve ter dado graças a Deus. Mas pouco dia depois, Jesus disse, e morreu o rico também. E foi sepultado. Agora eu imagino o enterro do rico. Eu imagino a pompa, eu imagino a quantidade de gente chorando. A quantidade de gente chorando e chorando. Por que está chorando? Não, eu estou chorando porque a gente não pode mais beber uísque na casa dele. A gente não vai mais tomar banho na piscina na casa dele. E vai chorando. Não era chorando por causa do rico, era chorando porque não pode mais usufruir do bem dele, irmão. Você quer ter muitos amigos falsos aqui, então tenha muito dinheiro. Aí o resultado é aquele povo chorando, tudo lá, fala aquela falsidade terrível. Aí sepulta ele aqui com aquela pompa, o melhor caixão, as melhores flores. Eu imagino aquele monte de coroa que leva lá, cada uma aquelas frases mais bonitinhas. E o caba está lá. Daqui a pouco Jesus abre assim a cortina, agora deixa eu mostrar o outro lado, como é que ele está. Quando ele abre o outro lado, está ele lá do outro lado no Hades. Naquela chama, e lá do Hades ele viu Lázaro lá do outro lado, no seio de Abraão no paraíso. E aquele rico, em tormento, grita, pai Abraão, mande Lázaro aí molhar a ponta do dedo na água, vim refrescar a minha língua aqui, eu estou me acabando nessa chama. Já, veja irmão, ele reconheceu Lázaro. Aquele Lázaro, com aquele dedo chagado que ele tinha vindo aqui na terra, agora não tinha mais nojo de Lázaro. Ele queria que Lázaro pelo menos molhasse na ponta do dedo. Irmão, uma gota d'água na ponta do dedo, tenta colocar. Estou me acabando nessa chama aqui. Aí Abraão olha para ele assim, seu filho, lembre-se que você na terra teve tudo. E Lázaro não teve nada. Agora, ele é consolado e você é atormentado. Você teve todos os seus bens. Você dissipou seus bens, você usou mal os seus bens. Presta atenção, meus irmãos. Deus não proíbe eu ser rico ou ser pobre, porque Abraão estava falando com ele, foi rico na terra. O problema é que ele usou mal a riqueza. Jó foi rico, mas Jó usou bem a riqueza, Abraão usou bem. A riqueza tem que ser assim. Quando chega na pessoa, você tem que ser instrumento para abençoar outras pessoas. Aquele camarada era árvore, só pensava nele. E o resultado a riqueza dele serviu de maldição para ele. Existe pessoa que não pode ser rica, a riqueza se torna maldição. Ele não ajuda ninguém, ele não pensa no próximo, não pensa semelhante, ele só pensa nele, é egoísta, é egocêntrico, aquele homem. Ele não foi para o Hades por causa da riqueza dele. Ele foi por causa da avareza dele. Ele foi porque não amou o próximo como a si mesmo. Se fosse Jó ali, Lázaro nunca tinha passado aquela tribulação que passou. Que Jó tinha estado ele na mesa para comer com ele. Jó tinha cuidado dele. Jó tinha tratado das filhas dele como o bom samaritano tratou. Mas ele desprezou o irmão. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Antes de você se chegar para esse trono de graça e de misericórdia, veja quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Aleluia. Ajude se você puder. Eu não posso ajudar, então, mas faça alguma coisa em nome de Jesus Cristo. Porque senão quando você for buscar ajuda, for buscar misericórdia, não chega na hora oportuna. Veja o que aconteceu com aquele camarada. Aí Abraão disse assim, aí ele disse, ô pai Abraão, então faça o seguinte, pai Abraão. Sim, aí Abraão disse, tem um detalhe. Entre nós e vós, entre o céu e o inferno, tem um abismo muito grande. Quem está no céu e quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode passar para cá. Nem que ele quisesse lhe ajudar agora, não podia mais. Nem eu, nem ele pode sair daqui para aí, nem você pode vir para cá. Tem um abismo. Veja, irmão. Então ele já viu que para ele não tinha mais esperança. Porque para tudo há um tempo. Aí o que é que ele fez? Veja agora ele foi dar um de missionário. Ele disse, então faça o seguinte, pai Abraão, mande Lázaro, ou um dos mortos lá na terra, porque ainda tem uns 5 irmãos lá que estão vivos lá, para ele não vir para esse lugar de tormento. Ele agora estava preocupado com a salvação da família dele, mas tarde demais, fora de época, fora de tempo, porque para tudo há um tempo. Aí Abraão disse, não meu filho, lá na terra, eles têm Moisés e os profetas, tem a Bíblia, que naquela época só estava o Antigo Testamento escrito. Aí disse, não, pai Abraão, mas se um dos mortos ressuscitasse, não entenda bem, se um dos mortos ressuscitasse, não é reencarnar, ressuscitasse, e fosse lá falar com ele, eles acreditavam. Abraão disse, mesmo que um dos mortos ressuscitasse, eles não iam acreditar.
E foi provado, Jesus morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e as pessoas ainda hoje não acreditam em Jesus de Nazaré, a maioria. E Jesus ressuscitou, apareceu os apóstolos, falou, e as pessoas não acreditam em Jesus Cristo. Veja que uma coisa é séria, meus amados irmãos. Então, o tempo, qual era o tempo daquele homem rico fazer o bem? Era no tempo que ele estava vivo. Depois de morto, ele não pode mais fazer o bem. Depois da morte, está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Há homens tornados morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O tempo de eu fazer o bem é agora. O tempo de eu amar é agora. O tempo de perdoar agora. Para quê? Para eu chegar nesse trono. Eu tenho que encontrar misericórdia agora. Eu tenho que encontrar graça agora. Por quê, irmão Abraão? Porque esse trono um dia vai mudar. Em vez de ser trono de graça e trono de misericórdia, vai ser trono de juízo. Está lá em Apocalipse, no capítulo 20. O grande trono branco, trono de juízo. E quem vai estar sentado lá? O mesmo Jesus, que está sentado hoje no trono de graça e de misericórdia, dizendo, vinde a mim os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse mesmo Jesus vai estar lá sentado naquele trono branco de juízo, irmão. E naquele trono branco de juízo, ninguém escapa. É terrível. E a Bíblia diz, o juízo será sem misericórdia para aqueles que não tiverem misericórdia. Então, em nome de Jesus, enquanto a gente tem tempo hoje, está vivo hoje, quem não sabe está amanhã, vamos se chegar para esse trono para receber salvação, receber graça, receber misericórdia, porque, irmão, o desejo de Deus é esse, que todos os homens sejam salvos. Presta atenção, você tem família que ainda não é salva, o que é que eu tenho que fazer? Aproveita a quarentena agora e vá para os pés da misericórdia. Vá para esse trono com confiança. Jesus, eu quero a salvação do meu esposo. Jesus, eu quero a salvação da minha esposa. Jesus, eu quero a salvação do meu filho. E diga por nome de um por um. Fique clamando nesse trono de misericórdia para encontrar graça hoje, em tempo oportuno, irmão. Antes seja tarde demais. O dia é hoje, o dia da graça, o dia da misericórdia. Cheguemos, pois, com confiança. Confiança, porque você não vai clamar a qualquer pessoa. Você vai clamar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Você pode dizer, eu posso dizer, meu sumo sacerdote. Ele é meu e é seu. Então você chega, Jesus, o Senhor é meu sumo sacerdote. O Senhor é meu grande sumo sacerdote. O Senhor é meu bondoso sumo sacerdote. Vamos se agarrar com Ele. Jesus salva meu pai. Jesus salva minha mãe. Salva meu cunhado. E aí sai citando por nome. Chegue com confiança a esse trono da graça. Antes que seja tarde demais. Nós não podemos ser missionários depois de morto. Nós não podemos fazer o bem depois de morto. A Bíblia, depois da morte, segue-se o juízo. A Bíblia diz que quando os santos morrem aqui, as suas obras os seguem. Vê, irmão? Segue. Eles não vão mais trabalhar, o tempo do descanso. Tem gente querendo dar trabalho para os santos, que já morreram. Tem gente querendo botar os santos para trabalhar, irmão. Aí Apocalipse que eles agora descansaram, é o descanso dele. O tempo de trabalhar é agora. Paulo, quando terminou, combati o bom combate, acabei a carreira, acabou, guardei a fé. Agora é coroa, agora é descanso, agora é louvor, adoração. O tempo dos santos trabalhar aqui na terra, o tempo dos santos servir é hoje, o tempo dos santos interceder hoje. Hoje eu digo a você, ore por mim, meu irmão, você ora por mim. Você diz, Abraão, ore por mim. E a gente ora, aí Paulo diz, orar uns pelos outros. Agora Paulo ia morrer, ele disse, olha, eu vou morrer e qualquer coisinha que vocês pedirem, já sabem, eu vou estar lá pertinho de Jesus, é só pedir a mim, eu falo com Jesus lá. Onde é que tem isso na Bíblia? Em lugar nenhum, meus irmãos. Paulo disse, não, eu vou partir, estou até preocupado. Ele a preocupação de Paulo, qual era a preocupação dele? Com a igreja do Senhor, os homens que Deus ia levantar para continuar a obra, era essa a preocupação de Paulo. A preocupação dele, eita, eu sei que eu sei, e começou aquela preocupação, eu não vou entrar em detalhe, que eu não conheço lá em Atos dos Apóstolos, preocupação de Paulo com a igreja do Senhor, mas vivo. Agora Paulo partiu para a eternidade, pronto, a igreja continuou com outras pessoas daqui. Meu irmão, presta atenção, o progresso do evangelho depende de mim e de você. O irmão que está me escutando, presta atenção. Jesus disse, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Faço uma pergunta para você mesmo. Meu Deus, se dependesse de mim, como estaria a pregação do Evangelho? Pronto, puxa essa responsabilidade para você. Meu Deus, se dependesse de mim, o Evangelho... Presta atenção, tem muitas pessoas que se dependesse dele, o Evangelho estava morto. Porque nunca nem aceitou Jesus ainda, nem se converteu ainda. Como ele vai pregar o Evangelho se ele não recebeu o Evangelho? Como ele vai falar de Jesus, um Jesus que ele não conhece, que ele não se rendeu a ele ainda?
Veja, nem se render a Jesus, a pessoa se rendeu ainda. E como ele vai pregar? Então, quer dizer, se dependesse dessas pessoas, o evangelho já estava morto, a Bíblia já estava rasgada, já estava desaparecida. Mas Deus tem homens e mulheres para levar o evangelho, para propagar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia é hoje de propagar. O tempo é hoje de se chegar para Jesus. Ele diz aqui, olha, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Veja, aquele rico queria misericórdia, mas o tempo da misericórdia para ele passou. Ele não alcançou mais misericórdia. Mas, irmão Abraão, Deus é misericordioso, sim, mas Deus não é só misericórdia, irmão. A gente tem que entender que Deus é completo. Veja o Salmo 84, Salmo 89, que diga, versículo 14. Deus é completo, irmão. Se Deus fosse só misericórdia, ele não seria justiça. E aí ele não seria bom. Veja, Salmo 89. Salmo 89, versículo 14. Justiça e juízo são a barra do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Justiça, juízo, misericórdia e verdade. Então Deus é tudo isso. Esse é o Deus verdadeiro, Deus da Bíblia. Tem pessoa que acha que Deus é só misericórdia. Se fosse assim, e como é que se cumpria a justiça? Como é que os malfeitores iam pagar? Você mesmo ia condenar Deus. Se Deus não punisse os malfeitores, nós se levantaríamos e condenaríamos, dizendo, não, nós não aceita. Mas Deus é justiça, mas não é só justiça, é juízo também. Mas não é só juízo, é misericórdia também. Mas não é só misericórdia, ele é verdade também. Então tudo isso é Deus. Observe, meu irmão, então o dia é hoje de se encontrar com esse Deus. E você que já se encontrou com ele, o dia é hoje de se jogar nesse trono de graça, nesse trono de misericórdia. Eu estou falando da salvação, porque muitas pessoas estão me escutando aqui, não aceitaram Jesus ainda como Salvador. E o meu alvo, o meu desejo é que essas pessoas se rendam nessa quarentena, antes seja tarde demais. Louvado seja Deus. Estamos chegando, meu irmão, chegue com confiança a esse trono da graça, para que você possa alcançar hoje misericórdia e achar graça hoje, a fim de ser ajudado em tempo oportuno. O tempo oportuno. Veja a parábola das 10 virgens. Parábola das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Todas elas tinham azeite na candeia, vamos pegar no candeeiro. Todas elas tinham querosene, tinha azeite, o candeeiro estava aceso. Mas as prudentes, além do azeitezinho no candeeiro, ainda tinha mais uma garrafinha com azeite de reserva. As loucas, as tolas, não, só tinha azeite no candeeiro, estava aceso também, mas não tinha reserva. Elas não pensavam, meu Deus, e se o noivo atrasar? E se houver algum problema? Não, elas não eram prudentes. Elas eram do aqui e agora, é aqui e agora. Não, esse aqui basta, aqui dá. Mas as prudentes não, em casa, se acontecer alguma coisa, tem uma reserva. Resultado, a Bíblia diz, o esposo tardou e todas elas dormiram. Mas perto da meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Aí ela se levanta. Quando ela se levanta, aí os candeeiros estão se apagando. As prudentes foram lá e reabasteceram. E elas não tinham azeite para reabastecer. Disseram, me dê um pouco do seu azeite. Eu disse, não posso. Se eu der a você, vai faltar para mim, o meu vai pagar também. Faça o seguinte, se levanta, vai comprar azeite. Irmão, elas se levantaram para comprar azeite. Na hora que elas saem, o noivo chega. Quando o noivo chega, as que estavam preparadas, entraram para as bodas e fechou-se a porta. Depois as outras chegaram com azeite, chegaram com o candeeiro aceso, mas a porta estava fechada. E elas começaram a bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo disse lá de dentro, em verdade vos digo, eu não conheço vocês. Observe, irmão, o tempo de colocar azeite, elas não colocaram. Na hora do aperreio, elas inventaram de comprar o azeite. A hora de comprar o azeite não era aquela hora. Porque não era o tempo, então, elas agiram fora do tempo. Então qual é o tempo hoje, irmão Abraão? O tempo hoje é o seguinte, se você não aceitou Jesus, aceite hoje, esse é o tempo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o tempo de voltar para Jesus Cristo. Se você está intrigado de alguém, é tempo de pedir perdão e de perdoar as pessoas. Se você estiver fazendo coisa errada, é tempo de parar e consertar a sua vida. O tempo é hoje. Conserte hoje em nome de Jesus. Para você alcançar graça hoje, alcançar misericórdia hoje. Hoje é o tempo de você procurar Jesus e achar Jesus. Porque vai chegar o tempo que você vai procurá-lo e não vai achá-lo. Vai chegar o tempo que você vai procurar a igreja na terra, a igreja já está no céu. Irmão, o arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer momento. Vai ser o maior acontecimento da história. Já imaginou num piscar de olho milhões de pessoas desaparecer?
Você olhar assim, seu Chico, cadê fulano? Desapareceu. Digamos que seja de madrugada, digamos que aqui no Brasil seja de madrugada, logicamente, em outro país vai ser outro horário, porque Jesus disse, naquele dia, veja, naquele dia, 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. Naquele dia, 2 estarão no campo trabalhando, um vai, outro fica. Naquele dia, 2 estarão numa moinha, um vai, outro fica. Observe, um estava dormindo, né? Porque nesse lado era noite, o outro estava trabalhando, era dia. Então, quando Jesus vier numa parte do globo, é noite, na outra parte é dia. Digamos no Brasil fosse de madrugada, e você ficasse, não subisse no arrebatamento. Quando você amanheceu o dia, professor, cadê minha mulher? Outros, cadê meu marido? Cadê meu filho? Cadê minha filha? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Já subiu, quer não piscar de olho. Imagina o terror, só aí, só para começar aí, o horror. E agora? Agora eu quero Jesus. E mas a porta fechou. A porta da graça fechou. A Bíblia diz, e fechou-se a porta. A trombeta tocou, o noivo veio buscar a sua noiva. Que noiva ele veio buscar? Uma noiva preparada. Está escrito aqui em Apocalipse, que a gente já leu um dia desses, lá no capítulo 21 de Apocalipse. Apocalipse 21, Apocalipse faça achar, o último livro da Bíblia. Apocalipse 21, ele diz assim, olha, glória a Deus. Apocalipse 20. Eita, Jesus, cadê? Ô pai, Opa. tem uma irmã aqui que disse que não é evangélica, mas quer ser. Amém. Se o irmão quiser aceitar Jesus agora, no final a gente vai fazer uma oração. O irmão, entregue a vida a Ele, receba Ele como seu Senhor, vai dobrar seu joelho na oração final. E nós vamos orar e diga, Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor e como meu Salvador. E a partir de hoje eu vou lhe servir, Jesus, até morrer. Louvado seja Deus. E quando terminar, quando a igreja começar a se reunir, irmão, vá, procura o templo, vá lá e diga, eu aceitei Jesus, ouvindo a palavra do Senhor no culto doméstico, irmão Abraão. E vá lá e congregue em nome de Jesus Cristo. Se renda a Ele, meu irmão e minha irmã. Esse é o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Então observe, irmão, a Bíblia diz em Apocalipse que a noiva já se aprontou a noiva. Ou seja, a noiva tem que estar pronta. Qual é a noiva que Jesus vai buscar? Aquela que estiver pronta. Eu posso dizer o tempo todo que a vez era 10 virgens. Quem olhasse exteriormente, 10 virgens, mas só tinha 5 prontas. As outras não estavam prontas, não estavam preparadas. Então cada um, Jesus, eu quero estar pronto. Então como? Se chegar para esse trono, Jesus, vem cá, me sonde aqui, Jesus. Hoje é dia do Senhor me sondar. Hoje eu me chego para o seu trono da graça, de misericórdia. Hoje eu quero ser lavado com o teu sangue. Hoje eu quero ser mais crente. Eu quero ser mais santo. Eu quero te servir melhor. Eu quero andar mais na tua presença. Eu quero fazer a tua vontade. Porque meu irmão, minha irmã, não se compare com ninguém, não. Observe que a Bíblia exige para ir para o céu só uma coisa, santidade, está lá em Hebreus 12:14. Segue a paz com todos. Primeiro, paz com todos. Se eu não tiver paz com meu irmão, eu posso esquecer o céu. Mas, irmão Abraão, aí tem uma pessoa que eu não aguento nem ver. Então, hoje é o dia de você pedir perdão, ou perdoar essa pessoa é hoje. Hoje é o dia de ter paz com todos. E o que mais? E a santificação. Santificação de quê? Está lá escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. Do Espírito, da alma e do corpo, porque seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, é completa a santificação. Não, irmão, mas ali o pessoal faz assim, não pegue modelo do mundo, não. Pega o modelo da Bíblia, o modelo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Diga, Jesus, eu quero que o Senhor me revele aqui a santidade que é exigida para eu ir para o céu. Ele vai mostrar, revelar para você. Não precisa ninguém estar falando, nem ninguém estar lhe condenando. É você mesmo que diz, Jesus, eu quero saber se eu estou pronto. Porque se a trombeta toca hoje, eu quero subir. Meus irmãos, a palavra é muito séria, mas a palavra Jesus me deu. Eu queria dar uma palavra, umas pessoas daí, olha, não falar nessas coisas, mas não tem como, porque essa é a linha que Jesus me leva. Porque eu quero verdadeiramente que cada pessoa tenha um encontro pessoal com o Deus Santo. Observe, irmão, a gente vai se encontrar com o Deus Santo. Não tente imitar as pessoas, não. Porque, irmão, as pessoas, o padrão é baixo. O nosso padrão é Jesus Cristo. Ele é o padrão. O padrão, o sermão da montanha, ele é o padrão. Ele é o padrão para nós. Eu preciso de graça para chegar nesse padrão. Eu preciso de graça. E quem opera em mim é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos condição de fazer nada. Veja, é Espírito Santo.
santifica espírito, alma e corpo. Então a minha vida tem que estar no nível do padrão para chegar na presença do Todo-Poderoso. Que adianta eu ganhar o mundo todo, perder a salvação? Que adianta eu agradar a mim mesmo, agradar os outros e não ir para o céu? Vai adiantar o quê? Imagina a quantidade de gente que vai endoidar. Quer dizer, o inferno é o maior manicômio do universo. Para lá vão os loucos, aqueles que zombam do pecado vão para lá. Imagina o cara arrancando os cabelos no inferno e diz: mas rapaz, eu perdi o céu porque fui imitar fulano. Eu perdi o céu porque tirei o olhar de Jesus e comecei a olhar o defeito dos outros. Eu perdi o céu porque não amei meu próximo a mim mesmo. Eu perdi o céu porque queria andar de acordo com o mundo. Eu perdi o céu porque amei mais o mundo. E imagina isso aí, irmão, vai triturar o cabo no inferno. Mas não, eu quero ir para o céu, Jesus. Eu não quero seguir o caminho largo, todo mundo vai. Eu quero seguir o caminho estreito e apertado. Não importa o que vão dizer de mim. Eu quero agradar ao Senhor, agradar a Deus. A Bíblia diz: agradando-lhe a Ele em tudo, não a mim, ao Senhor. E quando você agrada a Ele, você é feliz de verdade. Aí, irmão, esse tema aqui, irmão, a gente mulha ele aqui a noite toda. Cheguemos, pois, com confiança aonde? Ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Irmão, se os homens pudessem, eles rasgavam a Bíblia, irmão. Todo padrão de santidade, a carne não quer santidade, a carne quer baixar, que a carne é folgada demais. É o Espírito, a Bíblia diz, é o Espírito. O Espírito milita contra a carne. Que Espírito? O meu Espírito milita contra a carne. É uma guerra, é uma batalha. Ou seja, a nova vida batalhando contra a vida velha. A vida velha querendo tomar a nova vida. Mas o Espírito Santo de Deus está dentro da gente. Ele fortalece nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito fortalece nosso espírito. Jesus se revela para nós, o amor de Deus é revelado para a gente fazer a vontade do Senhor. Isso é possível se eu e você se chegar com confiança ao trono da graça. A minha consciência, meu irmão, ela tem que aprovar o meu coração. Agora, se meu coração estiver agarrado com o pecado e a minha consciência estiver sadia, ela nunca vai aprovar isso, a não ser que minha consciência seja cauterizada, doente. E como é que ela fica cauterizada, irmão? Porque ela começa a falar e você começa a abafar, não dá ouvido. Isso tem nada não, isso não tem nada não. Ela vai abafando a consciência. Eu não vejo nada demais, isso não tem nada demais, você abafa. Daqui a pouco você está tão morto como isso aqui, ó. Camarada mata um, pô, no primeiro dia que ele mata, ele não dorme, passa uma semana. Mas ele vai e mata outro, aí já passa só 2 dias. No terceiro que ele matar, ele não sofre nada. E aí daqui a pouco ele mata uma pessoa que está matando um porco, um cachorro, uma galinha, e não sente nada. E não sente nada. Por quê? Porque ele abafou a consciência dele. Se eu ou você, nós, começar a fazer aquilo que é contrário à palavra, o Espírito Santo primeiro sacode a gente, não faça isso. A gente continua fazendo, aí aquela voz vai diminuindo, daqui a pouco a consciência abafa, aí pronto, aí você não sente nada. Assim, mas Abraão, eu falo, não sinto nada, eu vejo, não sinto nada, eu escuto, não sinto nada. Por quê? Porque espiritualmente morreu, irmão, a consciência não acusa mais, não tem nem desejo de chegar ao trono da graça. Mas se chegue hoje ao trono da graça e diga: Jesus, aviva a minha consciência pelo poder do teu Espírito Santo, vivifica a minha consciência, tira essa lama dela, para que ela veja. Tira essa lama do espelho da minha consciência, para que eu possa ver a verdade como ela está em Cristo Jesus. Que nós vamos lidar com as labaredas eternas, vamos lidar com Deus Santo, vamos dar cara a cara com aquele que conhece a gente por dentro e por fora. Então não pode enganar ele. Pode enganar pai, enganar mãe, enganar mulher, enganar marido, enganar filho, mas não engana Jesus de Nazaré. É sério, irmão. Então vamos chegar. Jesus, eu estou aqui, olha, só o farrapo. O Senhor sabe, é isso que Ele quer, irmão, sinceridade. Estou aqui, meu Deus, me ajude pelo amor de Deus. Observe, irmão, quando eu vou pedir misericórdia, não é pedir misericórdia para eu continuar no erro, não. É pedir misericórdia para eu me acertar com Jesus. Porque tem gente, Jesus sabe que eu sou fraco. Ele sabe que eu sou fraco. E esse fraco que a pessoa está dizendo é que quer continuar no erro. Não, não é essa fraqueza que ele está dizendo, não. A fraqueza, eu digo: Jesus, o Senhor sabe que eu sou fraco, agora eu quero fortaleza para não pecar contra ti. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar. Eu não quero continuar errando. Sou fraco, mas não quero continuar pecando. Sou fraco, mas não quero mais fazer isso. Eu não quero ofender o Senhor. Então eu tenho que chegar com confiança que Ele faz isso, que o Espírito Santo faz isso. Amém, meus amados? Eita, o relógio. Oxe, misericórdia. Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. Eu esqueci de esconder o relógio.